Esporte Clube chegou a vez. Então, meus amigos, mais uma rodada de análise deste final de semana, muita coisa a ser dita e um fato que, claro, que foi mandado para todo o Brasil. Aquele que não sabe, fique sabendo agora de um gol do goleiro Pedro Rangel, do Curitiba, num tiro de meta. É uma coisa inimaginável. Inusitado. O chute que ele deu na cidade de Cianorte, num jogo que estava 0-0, final de partida, ele põe a bola ali no chão e dá um chutão para frente para pegar o centroavante. Aliás, está duro de achar o centroavante. Ele mesmo declarou, né? Eu chutei para a bola chegar no Enzo. Não sei que centroavante que ele queria pegar do Curitiba. Era o Enzo? Enzo. E a bola quicou, Zé, Eduardo, e nós vamos falar sobre isso, meu caro Edemar, nesse Meta Esporte Clube. Um abraço a todos que estão acompanhando. E muita gente pergunta como desse tal, se é um fato isolado. Nós tivemos nós vamos explicar, no futebol paranaense, também mais ou menos no ano de 1980. Gol do Curitiba, que deu a vitória inicial para a segunda partida aqui. O Curitiba, no empate, segue para as semifinais do Paranaense. Começo com você, Zé. Você lembra aquele também de Cascavel, que eu quero dizer ou não? É o gol do Zico, né? Gol do Zico, o meu time, né? Em 80, quando o Joel Colorado. Mendes, do Colorado... ele fez o gol contra o Colorado, não é? Aí fez o gol e fez um gol num grande goleiro, e né? o gozado que o campo estava molhado. E depois o Zico ficou marcado e veio jogar no Colorado, né? Foi contratado pelo Colorado. Esteve um tempo no Botafogo do Rio e veio para o Colorado, né? E o campo não era bom. Até hoje está lá em Cascavel, né? Ninho da Cobra, Cascavel. O time de Cascavel já tinha se dividido, né, o título em 80. Sim. Dividiu o título com o Colorado. Dividiu o título. Essa é uma história longa para se contar futuramente. Demorada. Mas já tinha acontecido aqui, o Eduardo lembra muito bem, Edemar. O Zico, que era do Cascavel. Ele estava com a bola na mão e movimentou, chutou lá para frente para pegar o centroavante. Campo muito ruim lá em Cascavel. A bola quicou e passou. Campo molhado, quicou e foi. Mas esse é inusitado, porque ele deu tiro de meta. Tiro de meta. E ele mesmo, eu ouvi a declaração dele, muito tranquilo. Ele disse: não, eu chutei para procurar o Enzo. O jogo estava difícil, terminando o jogo. Foi sincero. Eu chutei para procurar o Enzo. E daí, infelicidade do goleiro. A famosa ligação direta. Né? Ligação direta. Infelicidade do goleiro, né? Porque ele estava bem na partida, fez boas defesas, ele segurou o time do Curitiba. O Curitiba não fez um bom jogo, é verdade, mas criou as situações para marcar. E o goleiro pontuou. E numa infelicidade total, num desastre do futebol, ele acabou... estava um pouco adiantado, a bola tocou. É como você disse ainda há pouco, Hidalgo, como é que a bola subiu naquela proporção? O chão deve ser muito duro, né? E subiu e o coitadinho do goleiro acabou batendo roupa e levou o gol e o Curitiba ganhou. E para o Curitiba um resultado realmente ótimo, que agora joga pelo empate em casa, né? E o Curitiba tem tudo para se classificar. O mesmo acontecendo com o Operário, que também ganhou em casa, abriu o caminho, fez 2-0, abriu o caminho para a classificação. E agora, hoje tem, amanhã, não é? Tem o Atlético jogando contra o Foz, joga aqui em Curitiba, pode até fazer um bom marcador e jogar em Foz mais tranquilo. Enfim, o Londrina empatando com a São Joséense, não é? Um resultado surpreendente, mas a São Joséense se defende muito, se tranca muito bem, mas o Londrina empatando aqui, eu acho que é favorito lá, né? Bem, Eduardo tem todos os números dessa rodada, essa quartas de final. Quartas de final. Faltou o Atlético, como disse o Zé, e a outra situação, porque o Operário parece que... O Operário
Depois Se chegou classificou o em último. Luizinho, ganhou 3 jogos Sim, seguidos. né? Chegaram alguns jogadores, não era o mesmo elenco? Não, é o mesmo elenco. Um abraço a todos, capitão. E só para a gente deixar bem claro, não esqueça já que o Mignon não está aqui hoje, não esqueça de deixar o seu like, né? Põe o dedinho lá, aponta positivo, inscreve-se se for o caso, e se quiser fazer uma pergunta, pode fazer a pergunta que a gente aqui responde. Em relação aos resultados, o Zé já falou, mas só para deixar bem claro, lá em Cianorte, o Cianorte perdeu para o Curitiba 1-0, agora o próximo jogo é domingo aqui às 18h30, o Curitiba joga por um empate para se classificar. No domingo, a São Joséense empatou com o Londrina no Couto Pereira em 1-1 e joga no sábado lá em Londrina às 18h30. O Operário jogou também ontem, domingo, enfrentou o Azures, venceu 2-0 e o jogo de volta é domingo lá em Pato Branco às 18h30. Amanhã, terça-feira, nós teremos Atlético e Foz do Iguaçu, o jogo da ida, e no próximo sábado, às 16 horas, o jogo da volta. No torneio do descenso, o Galo Maringá, na primeira partida com o Maringá, perdeu de 5-0. O próximo jogo é no próximo sábado, no mesmo Willie David, às 20 horas, o jogo da volta. O Maringá joga por um empate ou até mesmo por uma derrota, 1, 2, 3... que não pode 4. Até 4-0 para ser classificado. Não sei como a cidade de Maringá e o Andraus tem 2 times. E o Andraus que faz... Maringá tem 3 times. 3 times. E o Andraus, que faz a outra partida contra o Cascavel, joga quarta-feira às 19 horas contra a equipe do Cascavel. E o jogo da volta é na outra quarta-feira, no dia 11, também daí esse jogo é em Cascavel. Só para pontuar, o gol do Pedro Rangel. De tiro de meta, capitão, são poucos os casos. Primeiro que no passado o gol de tiro de meta não valia. Se não tocasse no goleiro. De qualquer forma, esse gol, mesmo se fosse com a regra anterior, ela valeria porque o goleiro acabou tocando na bola e fazendo o gol contra. Hoje ele tem essa questão de que você mudou com a mudança da regra, valeria direto até, mesmo que não tocasse no goleiro, o gol seria válido. Mas repetindo, como o goleiro tocou, o gol é validado e acabou sendo perfeitamente legal o gol do Curitiba. Bem, agora... O gol que salvou o Curitiba, porque o Curitiba jogou mal. A gente vai falar. Edemar, tem assunto aí para levantar, além dessa do goleiro? Eu quero dizer o seguinte, 2 detalhes ainda a respeito desse gol. Primeiro, chute foi forte, a bola subiu, ela bateu exatamente na meia-lua da grande área, subiu de novo, o goleiro estava fora da pequena área. Como é que ela subiu? Essa é a pergunta, o goleiro subiu 20 centímetros, ele não subiu para a bola, ele não teve o impulso suficiente para a bola. Isso é verdade. Eu acho que ele errou o tempo da bola para subir. Ele errou o tempo da bola. Eduardo. Ele errou o tempo da bola e com isso ele foi mal. Pô. Não é que ele subiu pouco, ele errou o tempo. Ele foi mal. Ele errou o tempo da bola, é verdade. Bom, talvez ele não imaginasse, não é, Eduardo e Edemar, que a bola fosse tocar ali bem próximo que ela morresse, a ele. Né? Que a bola morresse de ele achou que a bola batendo no chão morria. Iria diminuir a intensidade. Quanto ao jogo em si, achei que foi um jogo de pouca qualidade, poucos lances objetivos de conclusão, tanto de uma como de outra parte. E o Curitiba mostrou mais uma vez que já experimentou tanta gente na frente, né? Repetiu, trocou, virou, mexeu, mas não tem ninguém concluindo jogadas. É um negócio assim impressionante isso. O Curitiba me faz lembrar, aqui nós já falamos, nós vamos falar de tudo também, porque nós tivemos outro, para mim foi um jogo espetacular, Corinthians e Flamengo, mas fico nessa situação do Flamengo. O Flamengo achou que só com os jogadores, sem treinamentos, deixando a garotada jogar, e depois hoje está precisando com o time titular jogar, e ontem ele foi, vou dizer uma coisa, ele foi frágil para um Corinthians que é lutador, né?
que vinha já de derrotas, mas jogando com o mesmo time. É erro de planejamento. Né, o Corinthians foi muito aplicado, né? Mas e o Dorival Júnior soube como neutralizar as principais jogadas do Flamengo. Esse é o tal negócio. O Corinthians vestiu a camisa, sabe que é tecnicamente um ou outro jogo. E tem um detalhe, depois do gol marcado, o Corinthians teve a chance de liquidar o jogo já numa outra jogada com o jogador dentro da área chutando para fora. O gol o Yuri. Aliás, estava lá o técnico Ancelotti vendo o jogo. Esse Yuri, eu vou dizer uma coisa, mas não com melhores jogadores, eu acho que ele jogaria até mais. Ele é goleador, esse cara. Ele é goleador. Deu um drible, jogou uma bola lá em cima no céu para dar um chapéu. É muito bom atacante. E ele é um jogador... E o gol que ele fez? Que inteligência, lindo. Ele levantou a bola e entrou e meteu a cabeça na bola para colocar no gol. É o que a gente fala aqui. Eu estou usando o Flamengo porque o Flamengo não fez uma boa preparação de ano. Mas o outro grande time brasileiro, o Palmeiras, também está numa fase complicada. E o Cruzeiro, que perdeu de 4-0 pro Botafogo. Mas olha, 4-0. O Paquetá chegou 3 dias e já puseram para jogar. Esse é o Flamengo que eu não sabia que era assim, uma esculhambação. Agora, os outros não. Eu não vou pôr o time titular, porque tem que treinar bastante, né? E o caso do Curitiba, eu não sei se ele está treinando muito ou pouco, não se utiliza de todos, porque nem todos estão bem, e está nessa de jogar a mão e vai chegar às quartas de final, porque não se concebe ele agora perder em casa alguma coisa. Mas é o que ele falou, o Ademar falou, eu não gostei do Curitiba, você falou também. Também não. Prevaleceu com tiro de meta. Teve mais presença em campo, criou mais oportunidades, mas futebol, um time que não convenceu. Ainda a respeito do Flamengo, o Flamengo está em queda, viu, capitão? Eu vejo o grande problema dos clubes mexer demais na escalação das equipes. Você vê que o Flamengo, como está mexendo, repondo os jogadores, tem jogador que muita gente nem conhece, nem sabia que estava jogando no time do Flamengo. O Palmeiras, por exemplo, perdeu de 4 outro dia para o Novo Horizontino, ontem perdeu para o Botafogo em Ribeirão Preto. Não jogou nada em Ribeirão Preto. O Botafogo ganhou ontem, outro dia do Cruzeiro 4-0, ontem perdeu para o Fluminense. Edmar, já que estamos falando do Flamengo, e a expulsão, Eduardo? A expulsão é um caso à parte, né? Exatamente. Eu acho que a CBF está devendo uma explicação. Quer determinar um tempo para voltar a explicar? Não, até aí é normal. Até aí é normal. Até estranho, até o... Eu estava ouvindo o áudio do VAR, porque assim, é permitido, capitão, que por uma infração disciplinar, uma agressão, como foi o caso do Carrascal no Bidon, ela em qualquer momento ela seria detectada e pode ser anunciada e pode ser comunicada ao árbitro e o árbitro tomar providência. O grande problema é que até o momento das equipes sair de campo, né, tanto é que o árbitro ficou esperando, os times ficaram esperando, eles não estavam achando a cotovelada, o lance em si, para mostrar para o árbitro tomar atitude. Se realmente houve agressão. Se houve agressão. Existia uma imagem, mas de longe. De longe. Então, não dava para se ter certeza. Como não há certeza, não se toma providência, né? Muito bem, foram para o vestiário. Aí que eu digo que a explicação precisa. Da onde que reviraram e acharam uma imagem de perto? Existe dúvidas quanto à questão da expulsão, quanto nenhuma. A questão da expulsão, nenhuma. A partir do momento que ele volta para campo, né? E que o VAR diz, olha, achamos, e isso está em áudio no VAR, localizamos uma imagem da agressão. Nós temos a agressão. E aí vem ao VAR, ele vai ao VAR e ele diz, então me dá uma de campo aberto. Né, para poder vislumbrar melhor. Não temos. A única imagem que temos é essa. E mostrou. Aparece a agressão. Não é uma cotovelada, é um soco. É um soco de mão fechada que bate no rosto do jogador. Agressão, a expulsão foi ok. Você não acha, a forma, a procedência é que ela deixa dúvida. Mas mesmo assim, mesmo que seja correta a sua análise, o certo é que ele foi expulso merecidamente. Corretamente. Não é verdade? É que daí, capitão, nós estamos vivendo num mundo... Aliás, depois tem um negócio da arbitragem aí, que nós vamos estamos vivendo num mundo de intolerância.
Então, tudo que se faz, e com as imagens que se faz através de IA, né? A IA inteligência artificial mostra você falando como se fosse verdadeiro. Verdade. E aí criam-se muitas imagens, muitas falas de que não correspondem. E nem todos conseguem fazer e detectar se isso é uma imagem artificial ou não. E aí cria-se uma série de dúvidas no público de uma forma geral. Aliás, um detalhe, essa questão do IA, de utilizar-se imagens de pessoas e colocar na internet, acho que tinha que ter uma autorização. Eu, por exemplo, fui flagrado de uma foto que eu coloquei um dia, eu e Willy Gonzer em Gúbio, assistindo um treino da seleção brasileira. Eu tirei aquela atrás foto. Do gol. O Willy à minha esquerda e eu à minha direita. Eu à direita. E o que aconteceu? O IA providenciou o Edemar Nozek tirando a mão do bolso direito, abanando, e o Willy Gonzer abanando. E eu tirei essa foto, hein? Fui eu que tirei essa foto. Foi você que tirou essa foto. Claro. Exatamente. Eu vi essa foto. É uma foto. Ela acabou se transformando praticamente num vídeo. Quer dizer, com que autorização? Com que autorização? Bom, tem. O perigo é esse aí, né? A internet não tem dono. A internet é mundo aliás, aberto. Eu quero dizer para o pessoal que está nos acompanhando aqui através do YouTube, a internet está um absurdo. O que tem de coisa aparecendo, outro dia apareceu aí, Brasil Sorridente, vá no UPA da sua cidade, você pode fazer implante de dente gratuitamente. Aí um amigo meu foi lá no UPA, o cara falou, você tá de brincadeira, pô. Isso é brincadeira, nós estamos vivendo, né? É bom que você levantou esse assunto. Golpes e mais golpes. Não dá pra gente confiar naquilo que está sendo colocado na internet, coisa de venda. Ah, você entra aqui, você ganha tanto para isso, ganha tanto para aquilo. Tudo golpe. Muito cuidado. Nós estamos vivendo um momento e que vem essa eleição, olha, esse pode ano, contar, capitão. Você ano vai ser fique atento, vai ter monte de imagem, de vídeo. Por quê? Ano político. Saindo um pouco, porque é realidade, sai um pouco do futebol, vamos voltar, mas é uma realidade, levantar um assunto. E normalmente é denigrindo alguma imagem, a imagem de alguém. E um político que esteja em destaque. É isso aí que eu ia falar. Nunca eu tinha visto, e a gente acompanha, negócio de eleição, principalmente, que está um alvoroço nessa campanha, não de deputado estadual, federal, um pouco de governo aqui, mais federal, mais da majoritária, que só em abril vão definir, os partidos vão definir coligação, tal, não sei o quê. Mas existe das convenções. Né? Por quê? Lança um nome, queimou. Hoje, Zé, se você lançar qualquer nome, queima. Mas eu estou vendo aí, eu não vou falar nome. Enquanto você está quietinho, ninguém fala mal de você. Ninguém fala. A hora que você eu sou candidato a pronto. Aí começa a aparecer. Quem tem interesse, nós como jornalista, radialista, nós temos interesse. Cidade de Curitiba. Quem tem vida pregressa complicada, nós não temos nada de estar em emprego político, nada. O Zé já teve nessa área, foi brilhante, está em outros tempos, que é bem diferente, acredito eu, essa política de hoje. Completamente diferente. Diferente, porque é inacreditável o que se pesquisa, o que se procura para denigrir qualquer não é nem político. Pesquisar, isso é feito propositadamente. Esse é que é o perigo, né, Zé? Está um problema. Então, ninguém quer pôr um nome a prêmio, né? Aí, vamos aguardar. Aliás, isso é assunto que nós estamos muito atentos e, de repente, nós vamos fazer um programa até a respeito. Aí nós vamos ter liberdade para falar um pouco mais. E o Coritiba? Bom, o Coritiba venceu essa partida por 1-0, volta a jogar contra o Cianorte no próximo domingo. Né? É isso aí, como... Mas joga antes na quinta-feira, 21h30, contra o Cruzeiro de Belo Horizonte, que tinha vindo de uma goleada pro Botafogo, que ontem ganhou por 1-0. E o Tite continua ameaçado, segundo a imprensa de Minas Gerais. O que vai ser o jogo? O Tite fica esse jogo será... É isso que eu ia dizer, sabe? Hoje você perdeu um jogo, está ameaçado. Não, aliás, está um absurdo. Está um absurdo, você entra
Você entra na... É que o Tite não perdeu um jogo só, não. O Tite não, desde que chegou no Cruzeiro, perdeu 3 ele partidas. não vem conseguindo bons resultados. Perdeu 3 mas jogos. é o começo tem um do elenco trabalho. bom, né? Tem um elenco bom. Varinha de condão E não tem tem, uma- né? Tem gente na imprensa aí demitindo o mas Voivoda, isso tem. demitindo o Tite, já falaram em demitir o Felipe Luiz. O Quer mais dizer, difícil do absurdo. futebol brasileiro é ser treinador. É o mais difícil. E quem fala isso Permanentemente são não perseguidos. entende de futebol, quer Não, aparecer, capitão, quer... O cara não jogou nada, não é teórico, tal, ouviu dizer, cria um programa e deita o cacete em qualquer um. É Não um assim. jogando com Não, ele mexe, contra o outro, né? ele mexe Essa que é a com, verdade. com o profissional, é perigoso isso. São pessoas Nós que temos falam aqui sem a cuidado. responsabilidade Pô, nós de temos ter um cuidado. microfone e ter que aquilo que fala tem que ser né, Eduardo, embasado você em alguma imagina o coisa. Fernando Seabra, que até agora não mostrou nada, ele só está falando, olha, pouco tempo, mas tem gente que já está esculhambando. Claro. Porra. Entende? Mas Tem é que assim, ser, né, calma, capitão? né? É assim, infelizmente. O mundo treinador hoje é um tá sofredor. perigoso. E o Tá mundo perigoso, hoje da tá internet, perigoso. que dá ouvido para todos e que dá guarida, é assim. Se tem que saber conviver. Tem pessoas de má índole, tem pessoas que querem aparecer, que querem ganhar os likezinhos, né? Nós também queremos ganhar nosso like, veja mas bem, falando a verdade. O time do Cruzeiro é excelente, se você ver na individualidade deles. Na individualidade. É Não uma só o questão. time, o elenco, né? O elenco, O o time, elenco. na individualidade, Bom o elenco do Cruzeiro é ótimo. É ótimo. O Tite é experiente, entende? Agora ele está disputando o Campeonato Mineiro. Né? Ele perdeu do Botafogo, que é um campeonato brasileiro. Mas tem amplas possibilidades em 38 jogos numa competição que vai terminar em novembro, seu José Domingos. Não Cruzeiro- recupera? Vai O ter Cruzeiro é dezembro. candidato ao título do brasileiro. Claro. Hoje não falaria o Palmeiras. Os que surgem em destaque como pretendentes diretos ao título e que não estão bem no momento, Palmeiras e Flamengo. E não estão o bem. Cruzeiro surge em seguida. Os né? três. Então os três que surgem como candidatos não estão no início de temporada Isso, passando perfeito. por bons momentos. Então, a hora que apareceu o quarto clube começando a ganhar, como o que fez o Mirassol, o que tá fez ganhando, o Mirassol, tá né? ganhando. A hora que apareceu um clube e comece a ganhar, uma hipótese, o Atlético venceu o Internacional lá. Tudo bem que não vai jogar agora nessa segunda rodada. O próximo, então, seria jogo contra do o Ele Corinthians. contra o Corinthians. Ele vai jogar lá. contra o Santos aqui. Com o Santos aqui. O Santos aqui. Olha aí. O Seria o Corinthians Corinthians seria mais- aqui o O também. Santos também com 1000 problemas, né? 1000 Então, problemas. uma hipótese, o que eu quero levantar é o seguinte, capitão. Vamos supor que o Atlético jogasse com o Corinthians, vencesse o Corinthians aqui. Na terceira rodada, vai jogar contra o Santos aqui, vença o Santos. Aí vão dizer que 3 ele é campeão. vitórias consecutivas. Dá um embalo, Olha, né? o Atlético Vai ser está embalado. campeão. Aí- Esse é o time da... Aí vem o tombo. Aí Aí exatamente. tirou a escada. Sabe? Então, ou se você perder, né, os jogos, vamos dizer, esse já vai Zé, para o rebaixamento. o que tá Quer dizer, nós faltando- estamos vamos para a segunda rodada. Está É demais. faltando dos profissionais da comunicação. Um time- Está faltando esse entendimento. Sabe, você para verbalizar uma coisa de forma definitiva na bola que se joga hoje, você está fadado a um insucesso como analista. Não é ficar em cima do muro, mas também não entrar derrotado. Não é porque perdeu hoje o Palmeiras. O Palmeiras não se encontrou, não. E a torcida do Palmeiras sempre em cima do Abel, que já fez tudo o que fez. Vai fazer o quê? Ele tem que ter paciência, porque a torcida hoje, treinador como é o você alvo. disse, é uma intolerância geral, Geral. Zé. Geral. Geral. Eu acrescentaria, viu, Zé Domingos, capitão Hidalgo, Eduardo Vieira, que realmente Palmeiras e Flamengo são os times, né? E o Cruzeiro. Potencial. Mas outro time que está chegando aí e está bem é o Bragantino, que na estreia ganhou aqui do Curitiba. Ontem empatou com um time alternativo, mesmo jogando em casa com o São Bernardo, que havia goleado outro dia no Campeonato Paulista de Futebol. O Bragantino recebe agora no meio de semana o Atlético Mineiro. Quer dizer, é outro time além do Mirassol que tem realmente condições de fazer uma Agora, no surpresinha. estadual, E um Bragantino- detalhe, não é, Edmar? O Bragantino perdeu o seu grande jogador, né? O John. John. Foi embora. Este é uma peça que, para a reposição, vai ser Ele difícil. no Campeonato E esse- Paulista ele está bem, né? E esse empate do Bragantino
perdeu a invencibilidade de gols. Tomou um gol. De vitória. 0-0, né? Porque não tinha sofrido gols ainda o Bragantino no Campeonato Paulista. Exatamente. Então foi o primeiro gol que ele sofreu foi contra o São Bernardo. Desculpa, perdão, fica à vontade, Dudu, perdão. Não, em relação ao Campeonato Brasileiro, capitão, a rodada ela começa quarta-feira com Flamengo e Inter. Um Flamengo vindo quebrado, né? Porque essa derrota em Brasília, ela judia. Está mais preocupado o Flamengo é jogar com o Laria, Bangu e tal, porque ele tem que resolver o problema dele no estadual. Mas isso vai ficar para o final de semana. E o Inter, apesar de ter perdido para o Atlético Paranaense, ao lado do Grêmio, do Juventude e do Caxias, são 8 equipes, está classificado para a próxima fase do Campeonato Gaúcho, que terminou nesse final de semana. São sempre os mesmos, né? Estão classificados. Agora, são detalhes interessantes que a gente coloca aí acerca daquilo que está no começo, que é o Campeonato Brasileiro de Futebol. E outro clube que está chamando a atenção, prestem atenção, disputa o Campeonato Catarinense, voltou para a Série A, Chapecoense. Do Campeonato Catarinense, goleou o Joinville por 6-0, acabou ganhando o Santos por 4-2, ontem ganhou do Criciúma em Criciúma por 2-1. Esse é um bom aspecto. Armaram, o pessoal de Chapecó armou o time, deu qualidade, contratou os jogadores, mas não se surpreendem. Na terceira rodada o Curitiba vai a Chapecó. Não, imagina. É bem lembrado, o Chapecó, o Zé já tinha falado do negócio de contratações. Olha, mas isso não dá a nós a segurança de uma competição com 28 jogos. É começo de campeonato, claro, não é? Claro, capitão. Por isso que os clubes têm que se aproveitar dessas rodadas iniciais. Nós já falamos, né, já falamos isso aqui. Os pontos dessas primeiras rodadas valem tanto quanto lá do final. É verdade. Adiante, o Fluminense, por exemplo, na estreia ganhou do Grêmio por 2-1 no Maracanã, e ontem, depois de 8 jogos que não vencia, conseguiu ganhar do Botafogo. O Fluminense está indo bem. Mas nós temos que separar. Nós temos que separar, porque agora a gente está com campeonato brasileiro e campeonatos estaduais juntos. É isso aí. Né? Fim de semana são dedicados aos campeonatos estaduais. Os times colocam o que a rebarba que tem. Você não sabe, você não. Né? Um entra com meio time, outro entra com o time inteiro, outro entra com o time inteiro. Falamos aqui, né, Eduardo? Falamos aqui, gente, com 30 dias, envolvendo um torneio com o outro, não tem elenco. E se tiver, tem que se utilizar do que tem de começo para poder enfrentar. Você vê, esse torneio de ontem do Corinthians foi super campeão, né? Supercopa do Rei. Eu imagino que derem o nome do Rei Pelé, né? Porque não podia ser em maio. O Rei no Brasil só teve um. É o Pelé. Não tem outro rei, não justificaria. Eu pergunto, não poderia ser em maio, junho esse torneio? Que é início, não, ele faz parte do calendário no início da temporada. Porque você pega o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil, né? E aí eles vão fazer fica para mais tarde, ficaria fora de época, perderia o embalo, a graça. Né? A curiosidade, capitão, a curiosidade não foi pela conquista ontem do título ser vencedor da Supercopa, o Corinthians. O Corinthians, nas últimas 3 competições importantes, foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil e campeão da Supercopa. Isso mostra o que eu vou falar. Com todos os problemas. Isso mostra o que eu vou falar. Um dia eu falei aqui, o mata-mata é o que... Perfeito? O mata-mata é o que está dando valor. O Corinthians sai de uma derrota jogando nada na Vila e pegou uma alma para ganhar uma taça. Pois é time que não tem regularidade. É o que o Idemar falou. São times que não têm regularidade. Então ele vai, num jogo ele define a vida dele. É o caso do Corinthians. Foi assim na Copa do Brasil, a Recopa é um jogo só. Né? E o Dorival Júnior falou que a sorte que o Corinthians conseguiu superar a virose que estava tomando conta do elenco. Bom, tem essas coisas. Agora aquele holandês, que é o grande jogador do Corinthians, parece que ele vai embora, né? Ele está na Holanda, ele vai jogar a Copa. O Memphis. Vai jogar Memphis Depay. Memphis. Ele seria um alívio para o Corinthians. Muito caro, né? Que ganhou pela conquista do torneio ontem, ganhou mais 4 milhões. O Corinthians ganhou menos do que ele. Exatamente. O Corinthians ganhou menos do que ele. Que beleza ver esse Bidon jogar. Muito bom jogador. Que beleza ver. Ele passou o Garro. O Garro já é banco. O Bidon tá jogando, eu não sei não, hein?
Estava lá o Ancelotti, algumas novidades nós temos que ter, porque o que a gente conhece, Capitão, sei lá o que vai acontecer. Eu sei que é. O problema do futebol ele foi brasileiro campeão é já que no aparece Brasil. jogador do dia para a noite. É. Assim como ele aparece, ele some. Ele desaparece. Ele não tem constância. Não- Então, não estou dizendo o caso do Bidon, mas eu estou fazendo generalizando, porque tem um jogador que às vezes começa um campeonato muito bem, mas não termina. Então essa é uma situação. E por isso que seleção brasileira não é... o cara em 1980 foi o campeão mundial. Eduardo, Não interessa. quer dizer que Precisa saber como é que ele está hoje. Ancelotti estava lá, o presidente do CBF, e estava o CO dele, Caetano. que é o Caetano. Então ele foi lá para dizer que ele está vendo. Sim. Ele está vendo, mas não vai levar ninguém. Quem que ele levaria do jogo de ontem? Do Flamengo ninguém jogou bem. Do Flamengo eu não vi jogar bem. É aquela história. Você Agora, não, do Corinthians você ele não levaria pode- uns 3 ou Você 4. não pode por um jogo, você né, não Idalgo? pode por Mas um então, jogo fazer se ele- uma avaliação. Se ele está fazendo uma avaliação ontem, quem ele levaria? Então, mas se ele vai... Ontem, Então, mas- você falou do Bidon. Então, esse é um jogador que eu vou observar. Não só nesse jogo. Não, mas- Convocá-lo por esse mas jogo. ele vem jogando Vamos muito bem. convocá-lo por uma quantidade de jogos que ele tem que manter a Eu regularidade. estou vendo esse garoto jogar. E quando bem ouço pra cada o nome outro jogo. Bidon, É. me faz lembrar o nosso Nosso querido Bidon, né? meia. Que foi um grande jogador Meu que passou parceirão. aqui. Estigma Passou do aqui nome, no né? futebol É o paranaense estigma do nome. e depois foi pro mexicano, né? Pô, E foi uma grande figura companheiro notável, ali esteve no na meio. nossa confraria, amigo Então, da tem bola. cara que chega pra mim e fala assim: pô, Hidalgo, que meia cancha aquela. E lembram dele, Hidalgo e Bidon. Ficou mal. Bidon, era Ele muito bom jogou um jogador. ano só e tem nome até Um hoje. ano só. Um ano em Curitiba. Mas e foi um deixou monstro, amizades. Não, e, Excelente Ganhou um jogador. prêmio, ganhou um e aí prêmio que nosso. tá, né, Ganhou, capitão? esteve na Era um confraria. jogador, pelo que jogou no Curitiba, era para ser titular no Santos. Tudo bem que o Santos naquela época... Ele veio também do era- Guarani, eu era 15, ele é Guarani. Do Guarani. E nós enfrentamos lá em Campinas e em Piracicaba, era uma guerra. Ele chegou primeiro do que eu, até estava o Hermes lá no lugar, eu estava concentrado. Ele chegou e falou assim para o Hermes: pô, o que o Hidalgo vem fazer aqui? Porque ele sabia que eu era volante. E ele também. O que fez o Filpo Sim. Nunes? Ah, era o Filpo. Ele fez Foi só o o seguinte. Bidon armador. Falou assim, não, ele fala assim: Hidalgo, vou fazer você ficar um pouco mais alto. Eu sei que você gosta de sair um pouco mais. Então, assim, nós vamos fazer um 4-3-3. Você fica um pouco... Aí que eu comecei a jogar tal do líbero. Eu vou colocar o Bidon, que ele é mais rápido com o cara Chega à mesmo frente. do que você, e vou deixar o Flecha, o Krieger, do outro lado. Então, passarinho de um canto capitão. e Rinaldo do outro. Aí a coisa andou. Mas você vê como é Baita que é. time. Saudades, capitão, daquela época em que o Guarani, por exemplo, tinha um moço chamado Flamarion, que jogava uma bola federal. Eu ainda peguei o... O Guarani foi Que- campeão brasileiro, não é? Teve grandes craques no Nossa, Guarani. é. Peguei, jogador. tinha uma máquina. Zenon, Tinha, Careca. tinha O uma. nosso Bozó. ponteiro esquerdo, Boa. que é da nossa querida Barreirinha, até jogou no combate Barreirinha, né? Casado com a moça daqui de Curitiba. Meu Você Deus fala do- o capitão ou outro? Não, Bozó? o ponteiro esquerdo, Bozó. 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 Vendo na minha frente o Bozó e não conseguia lembrar o nome Aliás, do Bozó. pois já vocês lembraram um fato, quem faleceu durante a semana que passou foi o Tato. Tato, Ah, sim. ele já sabe. Tato, ponteiro esquerdo. Jogou também Esse eu muito. conheci criança, né? Porque o pai dele foi um grande amigo. Com o pai dele nós jogamos futebol Ele era juntos, curitibano, né? Ele era ali no nascido Jardim. aqui, né? Nascido em Curitiba. Jogo, Ele e o mas não- Paulo mas- Roberto, irmão dele, Paulo Roberto. um grande jogador lá do Atlético Mineiro, e o Luiz Carlos, o pai dele, foi craque, não é? O Lua foi craque, começou ali no Cezinho, na rua Engenheiro Rebouças, onde hoje é secretário Mas de o Estado. Tato não jogou aqui, né, em Curitiba, né? Não. Daí foi para o Fluminense. Ferroviário, do Ferroviário para o Metropol Internacional, Internacional Santos. Foi um grande jogador, Vamos o falar- Luiz Carlos, né? Vamos Infelizmente também está muito doente, Vamos sabe? falar do Atlético. O Atlético que teve uma frente anterior, já que falamos um pouco lá atrás, Dorval Sicupira. Dorval Zé Roberto. Sicupira. Não, Milton Dias, não, esse bem antes ainda. Eu estou falando um pouco mais na frente. O Milton é 68 ainda. Eu estou falando já 70. Tal. Era o Dorval dos Santos, Sicupira, Liminha, que foi Liminha o. e Nilson Borges. Valtinho e Nilson Borges. Hoje não tem esse time aí de frente, né?
Hoje não tem, né? O esquema tático é Djalma outro. San- Vamos falar do Atlético. Djalma Santos, Bellini, O Atlético, Alfredo Então, o pessoal Gotardo, Di. Falou bem, o pessoal de 68. né? 68 chegaram de São Paulo. O único que ficou foi o Djalma, que ficou Nair até também 70. ficou. O Nair ficou, Paulista ficou, né? o assunto que tomou conta foi a contratação do Edwin Cetri. Cetre, Quem é esse Cetri? colombiano que estava jogando no Estudiantes da Argentina. Pô, só tem colombiano aqui, Zé. Veio no sábado para Curitiba, chegou no sábado, foi fazer exames médicos, chegou na sexta, na verdade. Aliás, um detalhe, a chegada dele não foi vista, a torcida ficou esperando, tentando vê-lo. Saíram por trás no aeroporto Afonso Pena para que não vissem o jogador. E Não, só como curiosidade. não mudou o presidente. Não, e não, aí- mas é uma estratégia. A não ser que já tivesse Não, alguma informação mas- a respeito do estado de Mas saúde como, dele, né? como que vai ter informação de se o cara fez essas informações que o exame foi feito Tem no dia tanto seguinte? dedo duro aí, Dudu. Tá Não, bom, mas então- essa daí nós Então vamos ele atrás da chegou verdadeira. no sábado, foi fazer os exames médicos. Começou com os exames protocolares dentro do Atlético, do CT do Atlético, no departamento médico, e daí foi para uma clínica de cardiologia fazer os exames cardiológicos. E retornou para o hotel CT. que ele estava. Hotel. Ele estava no hotel. No domingo, já os exames já tinham resposta. Ele voltou para o CT, que o Atlético estaria treinando. E aí foi constatado 2 problemas. Um problema cardiológico e numa ressonância magnética, um problema de joelho. É assim, o problema mais grave até do que o cardiológico é o de joelho. Aliás, E esse- ele tinha que ser decente. E aí... O empresário teria que ser decente, Não, mas capitão, né? vamos Pô, lá. O cara tem problema cardíaco. Vamos lá. Tem que jogar amanhã. Pois é, mas Tem talvez... um Ele tá problema de jogando lá. joelho. Não dá para contratar, não Mas dá. ele está jogando lá. Ele vinha jogando. Então, Ele mas vinha por que jogando. ele está aqui? Ele vinha jogando. Então não dá para... É isso que é o grande problema. E aí, nesse problema da ressonância do joelho, apareceu uma lesão que é assim... Ela agora, é o caso, ele volta para a Argentina e vai voltar a jogar. Vai jogar. Mas daqui a um ano, para um investimento como o Atlético estava fazendo, era Perfeito. bem provável que Era muito dinheiro essa condição em jogo, física né? dele caísse, Um problema menos. ainda mais pela intensidade dos jogos no Maravilha. futebol brasileiro. Agora, mostrou que o departamento médico do Atlético é fantástico, né? Não. Não passou nada ali, hein? Você não contrata um cara desse e não pode jogar. Exatamente. Já não se fala nem da qualidade dele. né? Seria um investimento de 31 milhões de reais. Muito dinheiro. Então, O o maior Atlético- investimento. O Muito Atlético dinheiro. vai atrás de um outro centroavante. Falam, eu vou pronunciar o nome, não sei se é assim, Luiz Angulo. Não, jogou no Santos. Angulo. Não. Angulo, não sei se É um equatoriano, me parece. Jogou no equatoriano, Santos, joga nada. Eu fiz vários jogos do Santos. Eu já estou dando o recado. Eu não sei negrão se é forte. esse do Santos, mas o Angulo é um o- cara, se é isso que eu é o nome, forte, é o equatoriano. nome que o Atlético centroavante. Fique atento, está hein? olhando. Fique atento. Tá. Eu vi ele jogar várias partidas. Quando ele entrava no Santos, fez gol, não fez nada. Eu não E lembro veio dele. com um técnico equatoriano junto, aquelas coisas que Tá. vocês sabem. Então o Atlético joga amanhã na Arena da Baixada, às 20 horas, contra o Foz do Iguaçu, provavelmente com um time alternativo. O time que ganhou de 4 Ou- do Maringá. Talvez um pouco O mais próximo jogo do mais Atlético, mexido. então, é com quem? É, No Nacional? Não, o Atlético ainda vai jogar com o Foz do Iguaçu aqui e joga no sábado com o Foz Ah, então 2 jogos. lá em Foz do Iguaçu. Esquece Só o volta já Nacional. no Brasil na Nacional outra ele semana, só vai né? jogar no dia 11, Dia 12. no dia 12, contra o Eduardo, Santos eu vou aqui, te colocar é uma como, quinta-feira. Vou te colocar como diretor do Atlético. Você está permanentemente acompanhando os jogos do Atlético. Você tem uma lista. O que você entende e acha e qual é a necessidade do Atlético nas contratações, de goleiro ao ponto esquerda? Eu acho que um centroavante ele precisa. Não é um centroavante, é um Mas atacante. ali não tem outros dois. Tem lá o que fazem Viveiros, gol. tem o Não, o Mendonça. Viveiros sim.
Não, mais, Julimar. mais um, né? O Julimar. Ele precisa de mais um campeonato. Tem o Luiz, né? E a Fernando. renovação do Bruninho e do Chiquete já. São jogadores jovens, já estão renovados. Já estão dentro. Mas Você acha que essa- ele o só, Atlético ainda, né? tem. só centroavante? Eu acho que é um atacante. É um cara que possa jogar ao lado do Viveiros, seja um jogador de lado e que possa jogar E no o meio lugar do campo está Viveiros. completo, você acha? Eu acho que o Atlético caminha para contratação. Para jogar, né? O cara tem que vir aqui jogar. Tem que vir um cara para jogar. Mas Ele tem quem ali? basicamente ele tem o Zapelli, né, tem como o Dudu, jogador. Dudu Garoto. O Dudu, João Cruz. Tem vários se ele Tem trouxer esse que era do São Paulo, que chegou agora, né? o Luiz Gustavo, aí é um Luiz volante, Gustavo, né? É volante. Se ele trouxer um jogador para o meio, eu acho que ele vai perder, ele vai atrasar um aparecimento de um Dudu, de um João Cruz, uma evolução de um jogador como esse. Então eu acho que ele vai apostar. Nós temos até março para fazer contratações. Essa vitória do Inter contra o Inter foi espetacular, né? Foi importante, né? E o Atlético vai disputar o título. Aliás, eu estava falando com o Zé antes de chegar aqui, nós estamos torcendo para quê? Para dar no interior o Londrina com o Operário e a dupla e a Atletiba aqui, que acho que termina bem o campeonato, né? Então, já que você voltou, o Londrina deixou de ganhar do São Joséense. Aos 45 minutos do segundo tempo, teve um pênalti a seu favor, que o goleiro do São Joséense defendeu. Era a chance do Londrina sair com a vitória. Mas e um ele pênalti tem a bem grande chance marcado. de voltar a jogar em casa, né? Mas agora joga em casa, não é? É mais time, né? O Londrina é mais time. O Londrina tem time para a Série B, né? É diferente dos Joséense. Comentei ainda há pouco, Operário e Londrina, é importante que eles decidam o título, vão para a decisão, porque são equipes da Série B e os outros são equipes da Série A, Curitiba e Atlético. Eu acho que vai ficar aí bem para o futebol paranaense, né? E o Curitiba está procurando quem? O Curitiba, acho que... Com o entrosamento. Aí o cara perguntou, onde que está esse cara? Está na farmácia? Quem é esse entrosamento? Já um presidente esse é duro, hein? Né? Onde é que acha no esse interior eu ouvia isso. Teve público nesse jogo do São Joséense, não? Teve, quase 5 mil pessoas. Olha aí. Significa que São José dos Pinhais está querendo se fortificar no futebol. E é importante, a cidade super importante, por que não? O município de São José dos Pinhais, o PIB do estádio. Nossa, o Curitiba, dinheiro de que tem um município lá, é uma coisa louca. O Curitiba está contratando, ainda depende de confirmação, um meia chamado Alejandro Ararati, de 19 anos, para variar é colombiano. E ele jogou Aquele do Vale deve estar entrando no meio? O do Vale é Colômbia ou é uma indicação do Independente Del Valle, que é do Equador. É um jogador que joga no Atlético Huila, da Colômbia. É um jogador da seleção de base da Colômbia. Aliás, só um detalhe, essa parceria com o Independente Del Valle, alguém Parece publicou... que não deu certo. Se deu é só juvenil das Piranhas. Porque alguém publicou outro dia que teriam comprado a SAF do Curitiba, pô. Não comprou a SAF. Eles compraram uma parte da sociedade. Uma parte. É um investimento. Investimento na base. Não, é bom esclarecer, é por isso, porque tem muita gente escrevendo coisa que não é verdadeira. Tem que procurar. Então nós estamos fazendo aqui o seguinte: eles têm participação, mas olhando a base do Curitiba. Eles têm um percentual. Eles têm um percentual pequeno. E eles, podendo indicar alguém para o Curitiba, eles vão indicar. E é o caso desse rapaz, aliás, Alejandro. 19 anos. E o Independente, aliás, tem bons jogadores, hein? Não, mas não é do Independente. Não é um jogador de fora. Não vão se desfazer também lá, né? Claro, ele não vai tirar de um lado para pôr no outro. Verdade. Em relação ao Pedro Murisco, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, foi o jogador que teve a maior média. Pô, mas o que ele pegou, hein? Maior média em números, né? De todos os jogadores absurdo que ele da pegou. Primeira rodada. Ele teve a nota 9,3. Olha. Enquanto que o outro, o Danilo do Botafogo, teve 8,9. O Gabriel Menino do Santos, 8,7. O Mendonça do Atlético, 8,6. E o Eric do Vitória, 8,5. Vamos falar. O futebol brasileiro... É a tal da bola de prata, por isso né? naquele jogo lamentável que ele
errou no mas lance ele pegou e determinou a expulsão, não é? Agora, mas ele jogou demais. Agora, o futebol brasileiro está bem de goleiro. Treinamentos de goleiro, nós estamos com bons goleiros. Muito bons goleiros. Né? E tem 3 lá na Europa que vão jogar, né? Aliás, né, se você olhar, o Zé conhece bem, conheceu bem, o Valdir de Moraes. Sim, A partir do Valdir como preparador de goleiros, nós tivemos um crescimento muito grande em relação à preparação e surgimento de grandes goleiros. O Atlético mesmo foi uma fábrica de goleiros durante um bom tempo, né? Falando em goleiros, você falou do Valdir. Você lembra bem do Valdir, né? Oh, Valdir jogaria no futebol de hoje? baixinho. Pegar Exatamente esse detalhe que eu queria abordar. O Joel Mendes jogaria? Não jogaria. E foi um goleiro, Valdir, sensacional. Não é o eu Valdir me lembro Pérez, quando eu o conheci, Não, que ele Valdir veio de trabalhar. Moraes. Ele veio trabalhar no Foi Paraná goleiro do Palmeiras. com Minelli. o seu Minelli. É. Que eu conheci Grande o Valdir. figura, grande Nós figura. jantávamos quase toda noite juntos, né? O Minelli, eu, o Valdir. Eu ficava olhando o Valdir e disse, mas como é que Ele tinha posição, sabia? Mas ele tinha. Ele era o Célio, Ele mas... contava. Não, mas nós nunca papo. tivemos Eu sabia me colocar. É isso aí. Eu sabia me É colocar. isso aí. Eu estava onde a bola ia. Até uma determinada época, quem eram os nossos goleiros? Eram todos baixos. Baixo. Começa com o Valdir, O vai Célio, depois o Célio, o Joel, o Félix. O Marco Félix foi Aurélio, tricampeão. o Marco Santos Aurélio, foi um goleiro o excepcional, voador, Cláudio um abraço Aurélio. ao Marco Não sei Aurélio, se jogou contra o Santos, tinha um goleiro chamado Cláudio Maris, também teve. baixinho, excepcional Muito bom goleiro, goleiro. Cláudio. O próprio Opa. Gilmar não era assim tão alto. Não era tão alto. Era Gilmar de era 1,80 m. o Gilmar se era fosse um o pouco caso. mais. O Cabeção, Eu me por lembro, o exemplo. primeiro goleiro que eu torci, bati palmas, quando eu o conheci, eu era menino ainda, também era um baixinho, chamado Robertinho, um goleiro que veio do Fluminense, do Fluminense para o Ferroviário. Ele Não foi jogou no campeão Corinthians? de 1900, jogou no Corinthians também. Robertinho. O Robertinho. Era também de estatura. Os goleiros não eram Mas, altos. não eram eu me altos. lembro de um outro curitibano que jogou no Santos, foi um grande goleiro, que depois morreu aqui em Curitiba, nos tornamos amigos. O Silas. O Silas, quando eu conheci, que eu encostei no Silas, nós fazíamos peladinhas lá no Parque Barigui, eu fiquei olhando, mas eu achava que esse rapaz era mais alto. Zé, e era baixo. Ele começou Valdir aqui no Pérez, Atlético Paranaense. Valdir Pérez não Talvez- tinha uma grande estatura. Valdir Pérez. exato. Talvez, eu acho que o Zé conheceu, não sei se o Hidalgo e o Edemar conheceu, Mariano Molina. Opa, meu Mariano amigo, foi um grande goleiro. Um grande goleiro. Um dos Um grande melhores goleiro. goleiros da história que eu vi, o Mariano Molina. E não era alto também. Não era alto. E Mariano ele foi Molina. árbitro depois Se o na Mariano minha- Molina não na minha tivesse época. alguns aspectos extracampo, Ele bebia demais. era alcoólatra, grande amigo meu, o Mariano era goleiro para grandes equipes brasileiras. Mas ele foi parar onde? No futebol catarinense, lá em Criciúma. Daí o que acontecia em Criciúma? Ele foi para um time comerciário, né? Comerciário, que era o grande adversário do Metropol. Exatamente. E ele jogava muito, o Mariano Molina. Você Depois, sabe, o Valdir... ele voltou. Quando ele parou de beber, daí ele virou funcionário do Detran, não é? E foi árbitro de futebol. Foi árbitro de futebal, auxiliar, mas daí já era tarde. Valdir- Mas ele foi um grande goleiro. Valdir de Moraes. Ele não fazia espalhafato. Mas uma eu pessoa- conheci goleiros que faziam o seguinte, Olha, bons... uma das figuras marcantes do futebol que eu conheci é o Valdir, viu? Mas tinha goleiros inteligentes. Era tão bom os caras que eles davam um passo para poder fazer, como narra o Edemar, espalma o goleiro. Ele dava um passo para fazer sensacionalismo. Tinha muito disso. O Marco Aurélio que você falou, né? O Marco foi goleiro do Atlético, depois foi pro Flamengo. Está ouvindo a tanto gente que lá de dizer que ele Maringá. era o voador, como é que é? Voador. Porque as defesas dele eram todas com estilo. O Marcel do Flamengo não era um goleiro de alto também. Foi um baita Marcel goleiro, jogou no Marcel do Galo Flamengo. também. O Marcial veio do Atlético Mineiro. Então, mas a partir dos anos 90, isso que eu quero dizer, a partir dos anos 90, com a escola já do Valdir de Moraes, é que começaram a aumentar a estatura dos Raul goleiros. Plasma, Aí veio, Rodolfo Rodrigues. e agora outros melhorou detalhes. muito o trabalho
porque vieram os profissionais, porque quem treinava os goleiros eram os profissionais que tinham parado. Casa. Atacante, que parava de jogar e ficava batendo bola antes do jogo. O próprio Tafarel não era um goleiro de grande altura? Então, viu, para que, já que a gente está falando, agora não. O próprio agora, treinador, né? Agora, Terminava o coletivo, o treinador ia lá trabalhar com os goleiros. Agora não tinha tem. o preparador de goleiro, Agora não tem. veio depois. Agora tem. Aliás, agora tem o preparador de goleiro, o auxiliar do preparador Tem e tudo. o auxiliar do preparador. O Valdir Moraes começou no Renner de Porto Alegre. Renner de Porto Alegre foi para o Como Grêmio. começou também o Enio Andrade e o Ivo Andrade de Irmão do Enio. Jogaram no Renner. Bem, nós vamos Renner. então, só para fazer o fecho, o que nós vamos ter aí de hoje para quarta? A definição do quê? Define... Então, nós temos ainda a definição do Campeonato Paranaense, o último jogo desta primeira fase da semifinal, da quartas de final, que é Atlético e Foz do Iguaçu amanhã. Amanhã, tá. E na quarta-feira, o jogo do descenso, o jogo da ida entre Andraus e Cascavel. Certo. Tá? E no final de semana... E no final de semana é o jogo da volta. Joga o Atlético de novo. Joga o Atlético Curitiba, de novo, daí no sábado contra o Foz do Iguaçu, lá em Foz. Londrina. O Operário joga com o Azures lá em Pato Branco domingo. O Londrina joga em Londrina contra o São Joséense no sábado. E o Curitiba joga com o Cianorte aqui em Curitiba às 18h30. Está formado então... No domingo. E no meio de semana... Falando em Curitiba, só um detalhe que me passou despercebido. Quanto ao gol do Pedro Rangel, algumas pessoas estão dizendo que o estádio Albino Turbay é de dimensões menores. Não é. O Albino Turbay tem 105 por 68, que são, são as medidas oficiais utilizadas no Campeonato Brasileiro pela CBF. Então não, mas é que eles acham que o estádio é mais acanhado, acham que como era o estádio de Cascavel, lá o Ninho da Cobra. Esse sim, era uma dimensão menor. Mas o lá em Cascavel é a dimensão de oficial. Paranaguá era o Maracanã perto do Ninho da Cobra. Só para você ver. Muito bem, Romauro. Beleza pura? Hoje temos à noite, né? Nós estamos fazendo até antecipadamente esse programa, já são o quê? Agora que nós estamos falando, quase 15 horas, daqui nós estamos saindo lá para Santa Felicidade. Lá, quando vocês estiverem vendo, nós estamos lá em Santa Felicidade, que hoje inicia... Restaurante Madaloso, no primeiro evento do ano da nossa confraria Amigos da Bola. E na sexta-feira foi o ensaio para o jantar de Faltou hoje, né? o Caetano. Aliás, mas ele levou ele que marca e ele que ele que dá o cano. Domingo ele alegou que está ele alegou que está renovando a carteira de motorista. Eu vou mandar essa gravação, ele vai ouvir. Esqueceu, né? Tá bom? Esqueceu mesmo. Muito bem. Esqueceu, lógico que esqueceu. Confraria então voltando hoje lá no Santa Felicidade. Um grande abraço, obrigado pela atenção. Esporte Clube chegou a fé.